Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você nos acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, sempre na companhia, obrigado, Márcia, sempre na companhia do Jorge Brandão, viu como a gente se ajuda aqui? Sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fondo, Diógenes Chaves. E o assunto que vamos partilhar hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Já pensaram nisso? Amar os inimigos. Amai os vossos inimigos. Em Mateus capítulo 5, versículo 20 e também de 43 a 47, está escrito o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem-o também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esta sentença de Jesus, traduzida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, também de 43 a 47. Isso é o que está escrito. Como é que se pode ler, como é que se pode interpretar esse ensinamento de Jesus, Diógenes Chaves? Bom, primeiramente, cumprimentando a todos e agradecendo, como sempre, né, Jorge, o Diário pela oportunidade que nos dá. Lembrando que as pessoas podem nos seguir, né, nos encontrar também nas redes sociais, no Instagram, Despertar Espírita 2023, e no YouTube. É só escrever Despertar Espírita lá que já vai aparecer um mix de assuntos que as pessoas podem acessar. Não, Jesus deu uma baita invertida no pensamento da época. Né? Bugou o cérebro de muitos, porque muitos ainda guardavam a ideia do olho por olho, dente por dente, né? E Jesus veio e deu uma invertida nesse pensamento, que às vezes buga o nosso cérebro também. Como assim? Amar o inimigo. Se isso causou impacto há 2.000 anos atrás, e hoje ainda causa ainda reverbera. Impacto, ainda a gente fica tentando entender. Imagina o conteúdo, né, que Jesus trouxe. Né? Não, imagina o nível evolutivo de Jesus para isso ser algo tão... Poxa, como é que vocês não compreenderam ainda isso, né? Entenderam? Então, assim, como assim amar o nosso inimigo? Não tem como. E aí a gente precisa ter esse alerta, né? De que não é esse amor que a gente tem pela esposa, pelo pai, pelo filho, que a gente tem que abraçar, beijar, conviver junto. Não, fala no sentido de bloqueio do mal. Bloqueio do mal. Tem uma lei matemática... Dava um jornalzinho Seara Espírita. Há muito tempo atrás, acho que eu tinha uns 20 anos, quando eu li o jornalzinho Seara Espírita, lá na Nélio Marrolica, Sociedade Espírita Marrolica, e eu nunca esqueci dessa mensagem, que era a matemática do bem, que fazia uma analogia com as regras de sinais da matemática, né, que um positivo com um positivo dá 2 positivo. Né? Então, para te poder anular aquele 1 positivo, tu tem que colocar 1 negativo, tu tem que botar uma força contrária para anular. Então, quer dizer, está na lei da matemática como as coisas devem ser, né? Que é combater o mal com o bem, para diluir, ir diluindo esse mal com uma força contrária. E não tentar combater através da vingança, através do revide, do duelo, que acaba potencializando esse mal, né? E Jesus nos colocou exatamente isso, combater o ódio com amor. Com amor.
Não tem outra forma, né, de superar o ódio se não for por amor, né? E Jesus não nos falou para gostar dos nossos inimigos. Ele foi muito além, ele falou para amar, mesmo que eu não goste. Mas nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. E esse realmente, né, como diz o Evangelho, como o Vicente nos disse, amar aqueles que nos amam é uma reciprocidade, até uma obrigação. Mas amar aqueles que não nos amam vai muito além. É uma superação que realmente nós estaremos fazendo o exercício proposto por Jesus aqui na Terra, que é amar, né? E que Jesus exemplificou, né? Exemplificou para nós. Quantos ali estavam querendo... Ele foi exemplo de tudo, inclusive quando sofreu a agressão, né, do servo, né, do doutor da lei, e que Jesus impediu qualquer reação. Né? E o que ele recomendou? Se fores agredido, dês a outra face. Não significava dizer que Jesus ficou satisfeito com a agressão. Então, o que significava dizer, não significa dizer que Jesus aceitou a agressão, tá? Mas não quis revidar da mesma forma ao agressor. Uma questão é o mal, outra questão é o agente do mal, uma questão é a agressão, outra questão é o agente da agressão. E aí, Márcia, dá para entender, eu acho até que a gente entende. E na prática? Na prática é complicado. Eu estava pensando na tua fala e visualizando Cristo, né? A intenção desse ser que a gente ainda não compreende, né? Qual o objetivo final dele ao trazer essa propositura, né? Mudando realmente uma questão social ali, uma forma de atuação que era deliberada, comum. O corriqueiro é agredir, matar, revidar, prender, revidar, né? Totalmente ilícito aquela revolta, o contraponto negativo ali na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, né? E aí traz realmente essa ideia inovadora, né? E qual o objetivo de tudo isso, toda aquela fala do Cristo. E aí a gente consegue compreender um pouco melhor quando vem o Espiritismo e clareia um pouco para nós, né? Coloca luz ali sobre aquela fala um pouco mais alegórica da época que foi trazida para a compreensão naquele momento, e a gente começa a entender realmente que na doutrina espírita, né, o perdão ele é visto como um processo essencial para a evolução da alma. Essencial para a evolução da alma, tanto o perdão ao outro quanto o perdão próprio, o perdão a si mesmo, né, nesse processo de auto-perdão necessário, né, e não é esquecer o mal, esquecer a ofensa como trazido, é uma libertação da alma para que ela possa ascender. É se libertar do ressentimento, é se libertar da raiva, é se libertar de tudo aquilo que me aprisiona a uma visão limitada de um contexto. Então, é nesse sentido, essa ideia de Jesus, quando vem trazer essa fala, nos tentando trazer um olhar para si no processo. Em primeiro lugar, porque o perdão ele é bom para quem dá. Ele faz bem, o benefício é para nós, é um remédio que a gente está tomando. Exatamente. Né? Então, é uma outra visão que precisa ser refletida. E quando Jesus, como falou, Vicente, que nos colocou dai a outra face, ele não quis dizer que nós vire o rosto e bata aqui de agora. passividade, bata aqui. né? Ele falou da face do amor. Né? Se receberes ódio, se receberes a agressividade, mostra a face do amor. Do amor, né? Porque só através do amor nós vamos conseguir tocar o outro. Porque todos nós temos esse princípio divino, todos nós temos dentro de nós, né? Só que está sufocado. Mas se nós dermos o amor, nós estamos sim colaborando para que esse amor desperte. E se nós estamos vendo hoje tantas guerras, né, de ódio, e de tanta gente morrendo, né, por algo assim que seria inconcebível, por questão de vingança, por questão de essa honra, né, questão lavar de a honra com sangue. Isso, com sangue, né? Que estágio ainda nós estamos vivendo na humanidade, né? É verdade. Teve um caso, tem um caso na internet que até o título é Quando um Psicopata Chorou. Que o cara estava sendo julgado, estava lá no tribunal sendo julgado porque ele tinha matado alguém da família lá, feito uma atrocidade lá. Daí tava toda a família lá.
E daí uns 4 lá foram lá dar o seu depoimento, e todos que foram dar o depoimento olhavam para ele com sangue nos olhos e dizendo, tu tem que pagar, porque tu tem que não sei o quê. Assim, ó, metralhando ele com todos os sentimentos ruins que poderiam ter ali, mais deletérios possíveis, né? E ele aqui, ó. E aí eu fico imaginando na cabeça desse homem assim, é fogo cruzado, né? Vocês me julgam por ter feito uma atrocidade, mas olha como vocês me tratam. Vocês são igualzinhos a mim. Né? Então, talvez, na cabeça dele, se é fogo cruzado, tá tudo certo. Então, por que eu vou me arrepender? Por que eu vou me comover com o ódio de vocês? Porque é troca de ódio aqui, né? Só que daí foi um senhor barbudo, parecia o Papai Noel, assim. Foi na hora que ele foi falar. Aí ele chegou e olhou para ele e disse assim, meu filho, ele era o pai desse ser que ele tinha... Da vítima. Da vítima. Ele olhou e disse, meu filho, eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo porque eu não sei o que se passa na tua cabeça, eu tô na minha caminhada, tu tá na tua, o que tu fez não foi certo, mas Jesus me ensinou uma coisa que é perdoar. E tu tá perdoado para melhorar, tu tá perdoado para refletir, e a câmera focou nele assim, ele aqui, ó, firme, uma lágrimazinha. E ele meio que mexeu o lábio um pouquinho assim, e se emocionou, meu Deus. O que ele fez ali? Ele disse assim, mano, peraí um pouquinho, aqui não é fogo cruzado. aqui eu tô tendo aquilo que eu nunca tive, talvez, que o que mais me faltou ao longo da minha caminhada, que é um acolhimento, que é o amor, e olha o impacto que dá essa inversão, né? Do pai. Do pai ainda, o impacto que dá. O amor tem uma força impressionante. Tem um momento em que Jesus também ensina isso, né? Que o mal não vence o mal. O mal não combate o mal, porque o mal aumenta o mal. Quem vence o mal é o bem. Quem vence o ódio é o amor. Claro que a gente nasce numa cultura, se cria numa cultura de revidar, até hoje, de não levar desaforo para casa. Ainda hoje se defende isso, não levar desaforo para casa. Esses embates, esses conflitos de trânsito, Márcia, que tantas vezes vão parar nos tribunais. E mortes, né, no trânsito. Sim, mortes por isso, por uma desavença, às vezes, banal, que as pessoas perdem completamente o equilíbrio, dão vazão para aquela intuição equivocada. Aquele instinto mais grosseiro. Aquele instinto mais grosseiro. Tivemos agora, recentemente, agora nas manchetes aí, do cidadão que teve, né, o seu curso, o seu veículo interrompido por um caminhão de coleta de lixo e não desceu, não matou o gari a tiros. Verdade. Coisas que a gente quase que não acredita que ainda continuem acontecendo. Por quê? Porque o mal ele se alastra, né? E o bem, como é silencioso, custa mais para alcançar os seus resultados. E às vezes, Vicente, aquele gari não é o inimigo dele. O gari foi só uma válvula de escape. Sem dúvida. Porque já que ele não consegue combater o inimigo dele, ele vai combater na sociedade, no trânsito, né? Às vezes vai descarregar em alguém. Uma mágoa, um ressentimento, uma coisa que ele não conseguiu absorver ainda, mas ele precisa colocar aquilo para fora, então ele vai... Sim, como diz a letra daquela música, né? O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Perfeito. Né? Me ajuda quem é o autor ali. É da música do Charlie Brown Jr., Charlie Brown não sei se foi ele. Que é uma frase homem, quando bem... está em paz, não quer guerra com ninguém. E uma outra questão também trazida na interpretação desta lição de Jesus é que a palavra amar, nesta circunstância em que foi colocada, ela significa muito ternura, né? E pressupõe confiança. Confiança, claro. E por isso se disse aqui, eu acho que foi o Diógenes que falou, não se dá, digamos, em tese inimigo, o mesmo amor na mesma intensidade, né, que se dá a alguém que faz parte das nossas relações afetivas. Mas isso é muito diferente de odiar. Sim. Né, de odiar. Sim. Então, agir com amorosidade nessas circunstâncias, o que significa um grande passo para a nossa evolução. Que só alguém com
o espírito puro, como Jesus, poderia proferir uma sentença dessas. Nós precisamos facilitar a reconciliação, né? Não alimentar ódio. Isso já é um grande passo, né? É um grande passo que é bom para nós e também para o próximo, né? Reconciliação é outra palavra-chave nesse momento das relações humanas, né? Porque se nós chamamos Deus de Pai, né, como é que nós não vamos tratar o próximo como irmão? Ah, sim. Exatamente. Eu fiquei pensando muito nessa fala do Diógenes ali, que trouxe esse exemplo do psicopata ali que chorou, né? O dia que o criminoso chorou. Aquele pai ali, ele tinha duas opções ali naquele momento. Se ele não tivesse perdoado, ele ia levar a revolta para casa. O ódio, a raiva. E ia conviver com esse ódio, com essa raiva, né? E é importante a gente analisar de forma prática isso para a nossa vida, para que a gente possa compreender, porque senão a gente fica um pouco mais na teoria do que é melhor, mas você precisa trazer uma vivência ali, né? Ele poderia levar para casa todo aquele ódio, aquela raiva, o amor do filho, a saudade, conflitando com o ódio interior, com a raiva interior. Então ia vir a lembrança do filho de amor e ao mesmo tempo o ódio do inimigo. O que esse filho recebe? Que tipo de vibração eu consigo veicular? Né? O que eu alimento para mim em termos de energia? Alimentar minhas células, o equilíbrio mental, psíquico. Daqui a pouco eu estou gerando uma doença, uma patologia. E realmente é o que acontece. Né? Então esse ato heróico do pai realmente isso eu não quero para mim. Aqui dentro vai ficar guardado o melhor que eu tenho a ofertar ao mundo, ao meu filho, né? E se isso inclui ver esse jovem criminoso nesse momento com outros olhos, é isso que eu vou fazer, porque foi isso que eu aprendi. Isso é uma postura madura, não é uma postura de covardia, como alguns dizem. Tu é um covarde, tu perdoou. E isso não é covardia. Não. Isso é grandeza. Isso é muita coragem. Dos próprios limites. É realmente você conseguir fazer um movimento interno de superar. Não é o mundo que decide o que vai estar aqui dentro. Sou eu que decido. Eu tenho autonomia sobre mim. Qual é a principal arma das trevas, da espiritualidade inferior, daquele que está ali numa postura mais rígida de obsessão, que realmente quer infligir ao outro uma punição, uma queda, é justamente direcioná-lo a se autoaniquilar a partir do que ele pensa em desequilíbrio. Esse é o maior poder que temos sobre nós. Nenhum agente externo vai conseguir. Ele pode influenciar e me levar num ato de desespero a cometer um equívoco. Mas me transformar, me aniquilar com tortura, só eu posso fazer. Então ele me incentiva a isso, me incentiva a acreditar que eu sou incapaz, que eu sou inferior, que eu não presto, e aquele processo todo vai acontecendo, ao ponto de realmente a gente cometer grandes equívocos e se anular para a vida, por muito tempo. Chegar a uma auto-obsessão. Exatamente, pessoa de maneira mais grave. Mas o Vicente citou Jesus, né, nosso modelo e guia, nosso mestre, mas nós temos muitos aqui na Terra que deram um exemplo de amor incondicional. Nós podemos citar Mahatma Gandhi, né, que libertou a Índia pela paz, né, com a não violência. E outro ser importantíssimo, que na década de 60 fez um trabalho maravilhoso e uma diferença grande, foi Martin Luther King. Esse americano, né, que também seguidor de Mahatma Gandhi, né, que lutou pela paz, né, pela não violência, ele tem uma fala que eu peguei aqui dele, gostaria de colocar. Ele diz assim: amar os inimigos não é um ato passivo, mas sim uma forma ativa e poderosa de resistência. Eu vejo o amor como uma força transformadora, capaz de desarmar os oponentes e tocar suas consciências, levando-os a reconsiderar suas ações. E ele diz mais: eu afirmo a você que a primeira maneira de amar o próximo, amar o inimigo, é desenvolver a capacidade de perdoar, como nós falamos aqui, como a Márcia falou, como nós temos essa consciência pela nossa querida doutrina espírita, né? A força do perdão, né? Viktor Frankl também foi um grande exemplo, porque Viktor Frankl, numa das conferências dele, foi questionado
E provavelmente outras vezes também, né? Se ele guardou alguma raiva dos alemães, de Hitler, dos soldados que bateram nele, que esculacharam com ele. Depois de todo o tempo preso no campo de concentração. Depois de toda a humilhação que ele passou. E ele sempre foi muito assim, não, eu não guardo mágoa, não guardo raiva de ninguém. Eu estou liberto disso. Eu guardo a gratidão. Olha que é uma outra invertida. Como assim gratidão, cara? A vida te jogou dentro de um campo de concentração e tu quer ser grato a isso. Ele, sim, porque foi justamente por eu passar por aquela experiência que hoje eu tenho a minha teoria consolidada e ajudando a humanidade. Mais de 20 milhões de pessoas já leram a história dele. Claro, eu preciso... Quem era ele antes, quem é ele depois? Então ele disse assim, por quê? Porque ele viu um sentido naquilo. E não foi um sentido injusto. Foi um sentido de que aquilo era necessário, de que aquilo ia trazer um marco muito grande na vida dele. E claro, eu já me convenci de que ele veio já imaginando passar por tudo isso, porque ele tinha um propósito. E olha a grandiosidade também, né, de ele não guardar mágoa, rancor, raiva, né, dos alemães, do que fizeram mal para ele. Ele disse, não, ele está liberto. Tinha que acontecer, pronto. Né? E é bom lembrar mais uma vez, né, Jorge, o livro dele, Em Busca de Sentido, Isso, Viktor Frankl, vale a leitura, vale a pena, um best-seller com mais de 20 milhões de pessoas que já leram. Exatamente. Fez para mim uma grande diferença na minha vida. E talvez seja isso que contribuiu muito para a saúde mental dele. Porque se ele tivesse guardado raiva, mágoa, rancor, imagina, perdeu a esposa, perdeu a mãe, talvez esse peso do ódio, da raiva, do ressentimento, não tivesse deixado ele se recuperar tão rápido como ele se recuperou, porque em 6 meses ele publicou esse livro. 6 meses depois. Né? É que também naquele processo de dor, ele estava fortalecendo a virtude do amor. Né? Esta compreensão do que ele estava passando, do porquê que estava passando, da finalidade e do que ele buscava. Ele teve sempre um norte, um sentido da vida. Realmente. Né? E não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Não perdeu. Buscou sempre o sentido. Buscou sempre o sentido da vida. O que ele podia fazer naquele momento ali em que ele estava completamente limitado? Servir, ajudar a outros que estavam numa situação igual a ele, mas com um grau de sofrimento maior, porque não tinham ainda despertado para a compreensão do sentido da vida, do que nós somos, do que estamos fazendo. Servir e não abandonar o seu sonho. Exatamente. Continuar sabendo que aquilo ali era uma situação momentânea, mas o sonho dele continuava. Por isso, a importância de nós termos um sentido na vida. Né? E também o relato daquelas pessoas que estavam ali, que tinham um desejo alimentado de voltar, de encontrar, de reencontrar a sua família, tinham maior capacidade de resistência. Ele falou isso? Exatamente. Ele até colocou, de cada 30 que estavam ali dentro, 2 eram diferenciados, eles tinham um sonho e eram pessoas que gostavam de servir os outros. Tinham um propósito. É verdade. Acho que o tempo esgotou. Obrigado. O tempo esgotou na primeira parte do programa. A gente vai se empolgando aqui, né? Uma lembrança chama outra, puxa outra, mas vamos continuar discutindo esta grande lição de Jesus. Amai os vossos inimigos. Despertar Espírita faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense 2 vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja.
Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você acompanha na TV Diário, também pelo YouTube, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. E o nosso assunto hoje é amai os vossos inimigos. E como o Diógenes observou que a Márcia estava fazendo uma série de anotações, sugeriu que a retomada do programa agora fosse com a Márcia. Então, é que esse povo fala coisas tão interessantes, né? Que daí a gente fica anotando ali alguns detalhes para não esquecer e acaba esquecendo igual. Não faz parte. O Diógenes encerrou ali falando de Viktor Frankl, né? E a questão do propósito para a vida. E eu já trouxe para a nossa vida diária, né? Realmente. E é exatamente isso que acontece. É o propósito que nos tira da cama todos os dias de manhã. É o propósito que nos faz um movimento interior, além das nossas forças, mesmo que a gente esteja, às vezes, meio adoentado, meio enfraquecido, por conta do contexto que te envolve, por conta das pessoas que dependem de você, por conta daqueles amores que precisam da tua caminhada mais efetiva, aquele sorriso, às vezes, que você dá, mas com o coração destruído, porque está vivendo uma fase difícil, mas vem teu filho ali alegre, mostrando alguma coisa, você tira forças de não sabe onde, né? Mas a gente sabe, há um Deus envolvendo todo o processo, para que a gente se mantenha estável ali emocionalmente, equilibrado, diante de dores. Quantas famílias em lares totalmente desestruturados, e nós temos almas missionárias ali, uma mãe, às vezes, segurando a estrutura difícil que está posta ali, né? Porque o companheiro evadiu, porque a relação está em profunda dor, porque as crianças passam por dificuldades, e ela consegue manter ali uma estrutura além daquilo que aparentemente, às vezes, se pode pensar que seria possível. Uma força interna ali. E é esse propósito. É esse propósito para a gente conseguir manter o nosso feijão com arroz no dia a dia. Para a gente manter a estrutura social. Conectada com Deus, esse propósito tem uma força ímpar no universo. Conseguimos desamarrar qualquer nó difícil que a vida apresente. Descascar qualquer abacaxi difícil que a vida vai colocando na frente ali, para que a gente vá tirando as pedras do caminho, ajeitando elas, pisando. Bom, o que eu tenho a aprender com esse momento difícil agora, né? Qual é a minha parte nesse processo de imprudência, de descuido, de desatenção, que precisa ser melhorada, precisa ser sinalizada, para que não se torne uma negligência a se repetir? E qual é a parte da lição que isso quer me mostrar também em termos de aprendizado interior no processo, né? E às vezes até o drama difícil chegou com um objetivo além daquele que eu estou compreendendo nesse momento, que eu só vou entender ali na frente, porque aquele drama vai me conectar com outras pessoas que precisam muito
dessa conexão comigo, que precisam muito de um contato, talvez, com algo diferente. E foi o jeito que a espiritualidade achou. Vai, porque tu já tem estrutura para resolver isso aí. Mas eu preciso que tu me atenda aqui. Me ajuda aqui que eu preciso de ti. E às vezes a gente pensando que é uma dificuldade que um obsessor colocou à frente, é um trabalho e uma tarefa que a espiritualidade superior me propiciou. E aí entra a questão de visualizar com outros olhos o drama. Precisa realmente sair daquela revolta, calmar o pensamento. O que eu preciso compreender aqui? Qual é a melhor postura aqui? E ali na frente, às vezes, a gente vai entender. E tudo tem seu tempo, realmente. Então, essa questão do propósito é bastante importante. E às vezes, né, a impressão que eu tenho, e até às vezes as pessoas nos passam isso, né? Propósito não é uma grande missão, algo assim que ganhe notoriedade, né, que tenha o reconhecimento de uma grande parcela da população, que tenha visibilidade. Às vezes o propósito é na coisa simples. É o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Olha mesmo, né, essa experiência que eu tenho tido na vivência, no estudo da doutrina espírita, né? Quantas pessoas são ajudadas, né, por praticantes da doutrina, às vezes na sua humildade, recebem uma comunicação do mundo espiritual e ajudam a pessoa aqui desse mundo a fazer essa conexão. E quanta diferença isso faz na vida de quem está aqui e de quem está do outro lado. O atendimento fraterno, né? Quanta importância tem esse trabalho que o Jorge trouxe para cá com a CVV. Imagino quantas pessoas puderam alcançar uma segunda chance a partir do ato caridoso de alguém que está ouvindo no momento de solidão, de depressão, de angústia, né? de chegar nos seus limites, né? da sua capacidade de resistência, e das mais diversas formas, através da oração, através da prece, através das boas vibrações, das boas energias. Então as pessoas, mas eu não encontrei ainda a minha missão nessa vida. E está fazendo um monte de coisa boa, está ajudando tantas e tantas pessoas. Jesus não vai nos cobrar, Deus não vai nos cobrar, né? Uma grande experiência histórica na nossa vida, uma transformação do mundo, mas vai nos dar a oportunidade de nos encontrarmos com a nossa própria história, com a nossa própria consciência, no cumprimento do melhor que a gente puder. Que nem a história do pintor que foi contratado para consertar para pintar um barco. Para pintar o barco, né? E ao começar a pintar o barco, ele percebeu que tinha um furo no barco. Antes de começar a pintar, ele consertou o furo do barco. Só que o dono do barco não se lembrou dessa tarefa. Quando voltou, viu o barco pintado, haviam acertado os valores, ele fez a pintura e foi embora. E quando ele procura o barco está no meio do açude, lá com os 2 filhos que não sabiam nadar. E ele entrou em pânico, mas eu não me esqueci de pedir para aquele pintor, de alertar ele que o barco estava furado, quando ele vê os filhos voltando. Porque o pintor não se limitou a pintar, ele viu um furo no barco. Foi além. Consertou, foi além. Quer dizer, a gente fazer o que está ao nosso alcance, dar o nosso melhor, e às vezes ir um pouco além, isso pode fazer uma enorme diferença para os outros e, evidentemente, para nós também. Muito bom essas colocações, né? Eu tenho para encerrar sobre Martin Luther King, né, que eu li a história dele e fiquei impressionado, né, com que realmente um ser diferenciado, né? E ele diz assim, para amar o próximo, mesmo ele sendo inimigo, devemos reconhecer que a ação negativa dele não representa tudo o que ele é. A sua ação maligna não representa todo o seu ser e todo o seu potencial. Quem somos nós, seres imperfeitos ainda nessa caminhada, né, para julgar alguém? Chico Xavier, quando ia nos presídios, perguntaram para ele, mas o que tu vai fazer aí? Né? O que tu quer fazer aí? Olha, esses aí são tudo condenados. Né? E ele dizia assim, nós estamos aqui desse lado porque ainda não fomos descobertos. Não tivemos talvez a oportunidade de uma reação diante da situação que eles tiveram. Né?
Então, é para a gente refletir, né? É verdade. Quanto não vale a pena o julgamento, né? O quanto é equivocado esse julgamento, né? Esse olhar mais maduro sobre a postura do outro é o que viabiliza, possibilita a reconciliação, né? Quando a gente vê a dificuldade, o drama do outro e entende que o outro não é o ato específico, né? Tem um contexto. A gente precisa subir no monte e tentar entender o contexto daquela pessoa, às vezes, para um processo de perdão se instaurar de fato. Quando é uma situação muito complicada, pega esse caso do pai da vítima diante do agressor, certamente esse pai não avaliou apenas aquele ato, ele avaliou aquele indivíduo, ele avaliou, inclusive, em observação ao drama que se passava ali, todo mundo agredindo, todo mundo cobrando postura, e ele numa reflexão íntima. Compadeceu com o cara, né? Uma reflexão íntima, foi uma construção, né? O que a sociedade ofertou, o que a criação talvez ofertou, tanto é que ele disse na tua fala, de que ele não sabe o que se passa na cabeça do outro, eu não sei o que se passa na tua cabeça, eu não sei de onde você se construiu, de onde nós nos construímos, quais são as nossas bases, aqui nesse momento e em várias outras encarnações, quais foram as experiências que me impactaram. Cada alma reage de uma forma ao contexto. E fazer esse movimento que você traz de observar o outro, entender que ele é muito mais do que um ato em si, é um ato heróico nosso, nesse sentido. É realmente fazer um movimento da alma onde começa um caminho de possibilidade, ainda que não exatamente de reconciliação para uma relação que se estabeleça ali para continuar, mas também por um ato de, pelo menos, cortar, cessar aquele fluxo energético deletério que se estabelece ali por conta dessas vibrações ruins que saem de nós no primeiro momento e são naturais sair, porque não somos perfeitos, é natural sentir raiva. O que a gente não pode fazer, e a psicologia trata muito disso também, é negar esse processo, né? É acolher aquilo, poxa, eu estou sentindo, e isso faz parte de um processo de crescimento. Essas sombras precisam ser observadas com carinho, com respeito, para que possam adequadamente serem tratadas, né? Então, realmente é esse o convite do Cristo, quando nos chama a atenção para um olhar diferenciado a respeito daquele processo todo que se estabelece em nós, porque o perdão liberta, porque ele te possibilita, né, desconectar energeticamente de tudo isso, mas não há como isso acontecer como mágica. Há que se fazer todo um processo de acompanhamento, e aí a área médica da saúde mental vem fazer um trabalho ímpar, necessário, importantíssimo e recomendado para quem esteja vivendo dramas que precisam ser solucionados ali. Tá ruim? Procura ajuda, né? Esse é o caminho. Jung, um dos pais da psicologia, né, Diógenes, ele recomendava sempre, né, que nós devemos abraçar a nossa sombra e não guerrear com ela. Exatamente. Isso é algo muito importante para a gente entender, né? Que o amor, de novo, é o amor em ação. Sim. Mas abraçar a sombra... abraçar, porque a nossa sombra nos trouxe até aqui. Sim. Né? Com as nossas virtudes, os nossos defeitos, nós chegamos até aqui. Então vamos dialogar com ela e vamos tentar juntos caminhar em direção ao bem, né? Sabe que... a gente falando sobre esse assunto de perdoar os inimigos e tal, talvez alguém esteja escutando aqui agora a gente e pensando assim, pá, mas eu tenho tanto ódio do fulano, da fulana, da Beltrana, fez aquilo pra mim, eu não resolvi até hoje. Eles acham que é fácil. Vocês estão falando isso porque vocês não passaram pelo que eu passei. Vocês não sabem o que eu tô sentindo. Eu queria ver se fosse com teu pai, com a tua mãe, que não sei. Tá tudo bem. Jesus não tá dizendo assim, ó, não odeie. Ele não está nos julgando pelo que a gente sente. Ele só nos alertou para a gente ter o cuidado do que vamos fazer com aquilo que a gente sente, o quanto vamos alimentar aquilo. Porque o que a gente guarde. O que a gente tem que cuidar é não dar razão para o nosso ódio. É aquele que odeia e acha que está com a razão de odiar. Agora, aquele que odeia e diz assim, meu Deus, eu queria me livrar disso, mas eu não consigo. Nossa. Já deu o primeiro passo. Nossa, que baita passo ele já não tá dando. Porque ele já tá dando uma brechinha para dizer assim, cara,
eu já estou tomando consciência de que esse não perdão, esse ódio, essa raiva, não é algo bom, não é algo legal. Eu só não consigo. Mas ele está dando um primeiro passo para dizer, ó, se alguém me der uma brechinha aí, eu vou. Então, é isso. Eu sei, porque quando a gente fala assim, amar os nossos inimigos, parece uma coisa impossível, né? Para o nosso nível evolutivo. Mas que a gente, por hora... Que é baixo, que é inferior, né? Mas que, por hora, a gente consiga ter essa consciência de que basta a gente tomar essa consciência de que não podemos dar razão para o nosso ódio ou achar que a gente está certo devolvendo com mal ou se vingando, né? Que a gente consiga compreender o que Cristo disse e deixar essa brechinha, né? Ou buscar ajuda, buscar uma psicoterapia, buscar se esclarecer mais, porque isso, como a Márcia falou, é aos poucos, não é da noite para o dia, mas que a gente tem essa consciência. E tem algo que Viktor Frankl fala, que é transformar a dor em amor. Sim. Para mim, isso é uma frase assim, muito profunda. Transforme a sua dor em amor. E eu puxei no chat GPT aqui um caso, é bem breve, tá? O caso de Irene e o assassino de seu filho. Irene Pacheco, não vou dar todo o nome, mas se está aqui público, tudo bem. Era mãe de um jovem chamado Denis, assassinado aos 22 anos em São Paulo. Após a prisão do criminoso, ela sofreu profundamente, tomada pelo ódio e desejo de vingança. Irene era espírita, e após muito tempo de oração, estudo do evangelho e acompanhamento no centro espírita, ela decidiu visitar o assassino na prisão. Em vez de acusá-lo ou xingá-lo, ela conversou com ele, ouviu sua história e disse: eu não quero que você pague com o sofrimento. Eu quero que você se transforme para que não faça isso com mais ninguém. A partir desse encontro, Irene passou a trabalhar como voluntária em presídios, levando mensagens de reforma íntima e esperança. Ela não apenas perdoou, mas dedicou-se a ajudar outras pessoas presas a mudar de vida. Ou seja, ela transformou a dor em amor. Muito legal, né? Muito bonito isso. E uma coisa interessante que falas aí, a oração. Sim. Como a oração é importante. Todos os recursos. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos a um passo de nos acalmar, é a oração, né? A prece. Porque é uma conversa com a gente mesmo, né? E é uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus, uma conversa com a espiritualidade. E quantas vezes o nosso guardião, os nossos, né, mentores estão esperando um sinal nosso, um primeiro passo. Um primeiro passo. E nessa questão do amai os vossos inimigos, né, talvez o primeiro passo seja não alimentar o rancor, não desejar o pior para ele. Para quem nos agrediu, para quem nos ofendeu, para quem nos magoou, talvez seja o primeiro passo. Não desejar o pior. Sim. Pronto, eu não consigo esquecer, então não esquece. Mas para de desejar o mal para quem lhe fez algum mal. Porque perdoar também não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Eu não consigo esquecer. Não esquece, mas faz um esforço para perdoar, para tirar de ti, ou para a gente tirar da gente mesmo, o peso que o rancor acaba acarretando. E que a pior ferida é causada em nós mesmos. Então, também é uma forma da gente se aliviar. E outra questão que, para mim, como em tudo faz a grande diferença, é a convicção e a certeza da vida futura. Porque quem acha que só existe esse mundo, esse tempo... Entre o berço e o túmulo? Entre o berço e o túmulo, quer resolver tudo aqui. E aí eu não levo desaforo para casa, eu não aceito agressão, eu vou responder, eu vou revidar. Né? Com aquele sentimento de que tudo tem que ser resolvido por aqui. Não somos marinheiros de primeira viagem. Somos seres imortais. Somos seres imortais. Se a gente olhar para trás, tem um passado que eu nem imagino. Talvez já fomos odiados. Já odiamos, já fomos odiados, né? Já fomos judiados, já judiamos. Temos um histórico que a gente chega aqui carregando e olhando para frente. Tem uma estrada infinita. E o quanto precisamos do perdão dos outros também. Também, exatamente. A nossa inferioridade, limitação, né? Então, se colocar no lugar do outro é importantíssimo nesse processo
né? Ver o outro de uma forma diferente, né? Com a fragilidade que tem, e ainda assim, mesmo com as dificuldades, a gente está trabalhando, está atuando, né? André Luiz tem uma passagem numa obra onde eles estão avaliando um centro espírita e avaliando um grupo mediúnico. E aí, então, eles estão naquela análise ali do grupo mediúnico, a entidade que está instruindo, o instrutor, começa a apontar os defeitos e as dificuldades de cada um daqueles trabalhadores ali. E naquele momento, o André Luiz começa a ficar meio decepcionado. Como assim? Estão buscando trabalhar no bem. E aí o instrutor chama atenção justamente para isso. E ainda assim, eles estão aqui doando o que têm para servir, apesar das dificuldades e limitações que apresentam. E muitos deles reconhecem as dificuldades, alguns ignoram essas dificuldades, porém estão aqui, né? Isso nos chamando a atenção para o quanto, apesar das nossas limitações, a gente pode seguir atuando no bem, numa tarefa e buscando melhorar a partir desse processo todo com a conscientização do que seja melhor. Se nós formos esperar ser perfeitos para fazer o bem, nós nunca vamos fazer. Nossa, é verdade. Mas quando o Vicente trouxe a lembrança do CVV, eu lembrei de um fato, porque quando nós, antes de iniciarmos o CVV em Santa Maria, a gente foi a São Paulo várias vezes fazer cursos lá, né? E eu tive o privilégio de fazer um curso com o fundador do Brasil, o fundador do CVV no Brasil, Jacques Cochon, que fundou na década de 60, e ele me contou uma história que aconteceu com ele em São Paulo, no Viaduto do Chá, lá em São Paulo. Tinha um homem, ele estava no centro caminhando e tinha um homem que subiu na guarda para se jogar. E aí disse, ninguém se aproxima que eu quero me jogar, ninguém se aproxima. E aí começou a juntar gente em cima do Viaduto do Chá. E chegou um policial sorrateiramente, se jogou nele e conseguiu agarrá-lo e trazer para o chão. Trouxe para o chão, botou os braços dele para trás e colocou uma algema, né? E ele assistindo aquela cena, ele disse, pare, vamos tirar essas algemas dele. E o policial disse, não, olha, se eu tirar essas algemas, olha o transtorno que ele vai causar lá embaixo no trânsito. E ele tirou as algemas e ele disse para o policial, não precisa de algemas, ele precisa de um abraço. E deu um abraço e disse para ele, vamos tomar um café? E eles ficaram 1h30 conversando no café, onde ele chorou, desabafou e agradeceu. Então é isso, é a diferença do trabalho de acolhedor e não julgamento. Sem dúvida, sem dúvida. Podia atrapalhar o trânsito lá embaixo. E isso faz uma diferença enorme. Por isso que toda a mensagem de Jesus é um tratamento de choque, de amor. Se a gente pegar as 3 revelações, estava aqui pensando, né? Se a gente pegar as 3 revelações, Moisés, com tratamento de choque, vigoroso, na ameaça, né? Ou faz isso ou vai para o fogo do inferno. E aí toda essa imagem, né, de pagar eternamente nas chamas do fogo do inferno. Não tente a ira de Deus. Exatamente. Deus está ali para vingar, Deus ali está para castigar. Errou, vai receber o castigo do fogo. Mas aquilo era necessário naquela época. O povo tinha perdido completamente o rumo. E ele não tinha mais como controlar. As pessoas estavam adorando outros deuses, adorando bezerros de ouro, atrás do poder, né? De todas as formas de corrupção, de erro, de pecado. E Moisés, né, atuou naquele momento como o grande mensageiro, né, do que vinha dos céus. E tudo que vinha dos céus era perigoso, era rigoroso, era na base do castigo. Então, tratamento pela força. Veio Jesus, traz esse grande choque de amor. Não é por aí. É pelo amor. E aí vem a doutrina espírita e nos traz esse tratamento pela luz do conhecimento, pela informação que nos traz do mundo espiritual, e que nos motiva a nossa reforma íntima também agora por aqui, para que a gente possa retomar a nossa caminhada. Nós viemos aqui para acertar contas com o nosso passado, para aprender e voltar melhores do que quando aqui chegamos. E nessa época de Moisés ali, olha só a lei dente por dente, olho por olho, porque naquela época, se tu me fizesse mal, eu não te destruía só a ti, eu destruía toda a tua família. Então a lei diz, calma, vamos fazer dente por dente, olho por olho. Já foi um avanço. Já era um avanço para a época. Foi diminuindo. Exatamente. Jesus conseguia ver as nossas dificuldades
postas ali, mas não nos resumia àquela dificuldade, né? Conseguia ver além. A cada um que passou pelo caminho, na época em que ele presentemente estava fisicamente mais em contato, ele conseguiu ver o potencial de cada alma e depois tivemos a oportunidade de ver o resultado de cada alma, né? Aquelas escolhas, cada uma daquelas pessoas imperfeitas que estavam servindo na tarefa, né? Jesus vendo por trás do farrapo humano que éramos, a grandeza que poderíamos ter e trazer para a humanidade, né? Que a gente possa também ver isso nos demais, naqueles semelhantes que estão à nossa volta, apesar dos atos infelizes, num momento de equívoco, que possamos ter essa noção de que aquela pessoa não se resume àquilo. Ela representa mais, ela é filho de Deus também, apesar dos equívocos, assim como nós, em muitos de nossos equívocos. Não vamos conseguir impedir que o outro pratique determinado ato infeliz contra nós. Assim como a gente não consegue impedir que um passarinho sobrevoe sobre nós e faça caquinha na nossa cabeça, porque ele está livre no céu. Mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça, porque isso já me afeta diretamente. Eu posso impedir que o ato do outro me prejudique internamente se eu não alimentar isso em mim. Então, percebemos que, em última instância, a decisão é nossa. Sobre tudo que nos acontece. O que me serve, o que eu quero fazer de bem para a humanidade, qual é o meu papel aqui nesse momento. Muito importante, né? Jesus nos vê como espíritos puros, como anjos. E aí nós, dentro da nossa pequeneza, ainda precisamos fazer esse exercício de ver o nosso irmão, que um dia também será um espírito puro como nós. É porque nós muitas vezes olhamos e julgamos pelas aparências. Pelas aparências. Olha quem Jesus escolheu. Pelo momento também. Pelo momento. Quem é que Jesus escolheu? Jesus não escolheu aqueles que eram os aplaudidos pela sociedade da época. Não, ele escolheu aqueles que eram considerados pecadores, flagelos, cobrador de impostos. E depois se transformou num dos maiores divulgadores das mensagens, das lições de Jesus, Mateus, cobrador de impostos, traidor do povo judeu. Foi escolhido por Jesus. Por quê? E por que não escolheu os doutores da lei? Porque ali era diferente, tinha uma aparência, tinha uma opulência. Na verdade, tinha um conteúdo completamente deteriorado. Aquele exemplo dos sepulcros caiados, brancos por fora, podres por dentro. Jesus usou, às vezes, linguagem dura para dizer o que ele via, qual era o sentido, onde é que estava o verdadeiro valor de cada ser. Estava no seu interior. E aí que ele via, pela sua capacidade, pelo espírito puro que é. Por isso que ele dizia, eu vim para os doentes, não para os sãos. É verdade, sem dúvida. Muito bem. Mais alguma coisa? Acredito que seja isso, né? Que a gente possa aplicar um pouquinho dessa mensagem de Cristo na nossa vida. Não é fácil, né? Estamos num processo evolutivo, mas é aquilo, que a gente não dê razão para os nossos sentimentos ruins, para nossa mágoa, para o nosso, né? Todo e qualquer sentimento que vá de encontro ao que Jesus nos explicou, né? Esse já abriu uma brechinha para o melhoramento. E gratidão, né, para o grupo diário que abriu esse espaço precioso para nós. Sem dúvida. E também o nosso agradecimento por todos aqueles que nos encontram na rua e dizem que estão assistindo, que estão gostando, que estão procurando divulgar também o nosso programa, né? Isso nos motiva, né, a aprender, estudar e divulgar a nossa doutrina cada vez mais. Porque cada um tem um papel, né? Eu estava tentando reler aqui e trazer agora no final o início aqui desta mensagem trazida por Mateus, Evangelho de Mateus, na lição de Jesus. Aprendeste o que foi dito, amarás vosso próximo, odiareis vossos inimigos. É o que se dizia antes. E o que eu vos digo? Como é que é daqui para frente? Qual é o choque de amor? Qual é a mensagem do amor? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai, oração que nós falamos aqui, orais por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus. E é essa frase que eu queria recuperar, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus. Então, o bem não é benefício para alguns, é disponibilizado para todos. O sol, né, que
que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Esta é a consideração que Jesus, né, nos ensina, nos propõe, nos sugere que tenhamos por todos e para todos, a partir de nós mesmos, porque isso também vai nos levar a um processo evolutivo. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. Exatamente. Então estamos encerrando mais esta edição do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, que você também pode acompanhar pelo YouTube. Despertar Espírita nesta edição termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Maravilha, né? Colocou uma imagem, nada. Junto. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.